Eu me chamo Márcio Nicori, sou professor de Sociologia do Trabalho e Metodologia da Pesquisa. Sejam bem-vindos ao segundo dia, considerando a abertura da segunda semana de Engenharia do Campus Paulo Afonso, tá? Espero que seja uma tarde, finalzinho de tarde, início da noite gratificante para vocês, né? E bacana, né? Eu quero começar logo dando as boas-vindas ao professor Felipe, à professora Daniele, aos palestrantes que vão comentar as apresentações hoje, que é o Vitor e a Roberta. Já já vou falar um pouquinho deles, tá? Sejam bem-vindos e, de antemão, muito obrigado aí por terem aceitado participar desse evento conosco, tá? Estejam acolhidos por isso. Bom, gente, hoje nós estamos dando início à primeira sessão técnica, tá? E eu queria falar muito brevemente dessa iniciativa, né, que a gente vem desenvolvendo, eu e a professora Daniele Bandeira, já há alguns semestres, já está completando alguns anos, né, Daniele? E que atende a uma observação que a gente percebe, né, no primeiro semestre especialmente, para as nossas duas disciplinas, né, que é justamente a dificuldade, né, de trabalhar esses conteúdos no primeiro semestre, de uma disciplina como Sociologia do Trabalho, uma disciplina de introdução à engenharia elétrica, num contexto em que os estudantes, em geral, isso não é uma realidade só para o campus Paulo Afonso, estão entrando em contato com as disciplinas de engenharia, as disciplinas introdutórias, e que às vezes apresentam bastante dificuldade ou se embolgam bastante com as primeiras matemáticas, com as físicas, as químicas do primeiro semestre, tá? E aí a gente fica pensando em soluções, a gente vem pensando em soluções de trabalhar junto para pensar formas de os envolver mais e também fazer uma introdução a essas disciplinas que possam ter um impacto tanto numa formação que seja mais crítica, mais prática e, ao mesmo tempo, mais útil, eficiente e eficaz na formação dos estudantes, né? Para que nossas disciplinas não fossem perdidas no processo e também ficassem meramente informativas, né? E a gente sabe que essa discussão sobre a formação em engenharia elétrica já é um debate que existe, né? Existe um debate estruturado para isso, existem encontros anuais sobre o ensino de engenharia elétrica, e os desafios que a gente enfrenta no campo não são diferentes dos desafios também de outras realidades. E aí, ao longo desses anos, a gente veio encontrando algumas soluções, né? Antes mesmo da pandemia, né? Agora a gente vai ter um antes e um depois da pandemia. Então, tem um durante também. A gente foi buscando algumas alternativas, né? Em que os estudantes pudessem, em grupo, entrar em contato com outros estudantes mais veteranos, que já tinham visto outros conteúdos, que já tinham tido outras práticas na área de engenharia, para estudarem instalações elétricas e estudarem empresas públicas e privadas, instituições públicas e privadas, para eles conhecerem um pouco da dinâmica desses lugares, alinhando conhecimentos de sociologia do trabalho e conhecimentos da área de engenharia elétrica, né? E a gente obteve resultados muito interessantes, né? Inclusive alguns desses resultados suscitando publicação de trabalhos, apresentação de trabalhos escritos pelos próprios estudantes, e também uma oportunidade dos estudantes terem um contato, aqueles que estão iniciando, especialmente, com outros estudantes, né, e perceberem aquilo que eles verão no futuro próximo, né, nas próximas disciplinas e tudo mais. E aí, nesses últimos semestres, a gente também foi pensando em como remodelar essas práticas, e durante a pandemia a gente foi também pensando em como fazer alguma coisa, já que a possibilidade de visitas presenciais estava limitada, né, em função da dinâmica da quarentena e do isolamento que está associado à pandemia da Covid. Portanto, nesse semestre, né, para resumir mesmo, a gente decidiu pensar temas que a gente trabalharia presencialmente, ampliando eles e pedindo para que os estudantes pesquisassem sobre isso, né, numa estratégia de incentivo da autonomia, para que eles em grupo pudessem pesquisar sobre determinados assuntos e apresentassem num evento que tivesse uma maior repercussão, que pudesse ser assistido por mais pessoas, inclusive depois, em função das gravações, para a gente pensar alguns temas que perpassam a gente enquanto cidadãos e, ao mesmo tempo, também que perpassa a formação e a carreira de um engenheiro eletricista, né? Pode falar engenheiro elétrico, né? Também, né? Enfim, engenheiro eletricista, engenheiro elétrico. Eu vi Felipe outro dia falando engenheiro elétrico, ou foi Elton, agora eu não tenho certeza.
É Os dois polêmico, né? podem, Márcio. Os Inclusive, dois hoje é nosso dia, viu? Parabéns aos nossos convidados, que são engenheiros eletricistas elétricos. E Maravilha, a maravilha. Que vocês você também. tenha um dia eletrizante, tá? Que tenha sido um É. dia eletrizante para você, né? Podia E perder aos essa piada. futuros, né? Nossos alunos aí. Exatamente. Bom, então, hoje a gente pensou nesse semestre a possibilidade de incluir dentro da semana de engenharia em função do fato da gente ainda estar trabalhando remotamente, né? A gente não está nem híbrido, muito pouca coisa híbrido. E no dia de hoje a gente vai ter a oportunidade de ver dois grupos se apresentarem, né? O primeiro grupo que vai apresentar vai falar sobre crise hídrica no Brasil, quais os impactos na economia, e o segundo grupo vai falar sobre a universalização da energia elétrica como direito, né? Pensando na temática da eletrificação rural, da pegada elétrica e dos desafios que estão associados ao processo de universalização. Então, a nossa dinâmica, pessoal, a gente vai passar a palavra para os estudantes, né? E vai pedir para que, depois que eles apresentarem, né? Tanto o Vitor quanto a Roberta, que já já vou fazer a apresentação deles, comentem, né? Assim como eles também pensaram algumas questões, ou a gente e outros participantes, né? Podem lançar questões no chat, ou abrir o microfone para falar e a gente fazer um debate. Lembrando que o nosso teto é até às 19 horas, né, para poder a gente conseguir dar conta disso e fazer um debate que seja profícuo e também que não tome o tempo, já que o evento continua a partir das 19h30. Tá? Bom, dito isso, pessoal, eu vou fazer uma breve apresentação do Vitor e da Roberta, tá? Separei aqui uma colinha dos currículos que eles passaram, tá? Vou fazer aqui uma leitura bem básica, tá? O Vitor Santos, que é esse aqui que está aqui ao ladinho, né? Aí, acenando para a gente, tá? Ele apresentou um currículo para a gente aqui, né? Fechou aqui, deixa eu abrir aqui. Pera aí, só um minutinho. Por que isso acontece? Bom, o Vitor, ele é casado, tem 34 anos, é pai de 3 filhos, ele é brasileiro, reside em João Pessoa, ele é engenheiro eletricista, pós-graduado em controle e automação de processos industriais e aluno de MBA em Business Intelligence, pesquisador e past presidente do I3E, né? Do Instituto Federal da Paraíba. É isso, Vitor? Né? Pronto. Ele possui experiência na área de gestão de energia, eficiência energética, gestão de contas, atuou na CAGEPA por 4 anos. Ele possui experiência também na área de engenharia de computação, com foco de gestão de sistemas direcionados à tecnologia da informação, tá? E um monte de outras coisas aqui, tá? Atua como gerente de tecnologia, chefe de divisão de suporte na Secretaria Municipal, foi responsável pelo gerenciamento da rede e infraestrutura do projeto Jampa Digital, foi professor de turma do projeto de inclusão digital de telecentro na cidade de João Pessoa, denominado Estação Digital. E ele diz também que nas horas vagas atua como consultor tecnológico, síndico e um pai coruja assumido. Tá? Então, essas funções são muito importantes. Né? No meu currículo, eu costumo dizer que eu gosto de estudar, ler, assistir filme, mas principalmente comer chocolate. Não sei se é o seu caso, Vitor, mas eu não posso nunca esquecer de dizer isso. Tá? Bom, muito obrigado pela sua presença, Vitor, né? Que essa tarde, esse finalzinho de tarde, seja também proveitoso e que a gente possa trocar muito conhecimento, tá? E a Roberta Ferreira, tá? Toaldo, ela é formada por engenharia elétrica pelo IFBA. Em 2015, ela fez um mestrado em engenharia elétrica na Federal do ABC, né? Na área de proteção de sistemas elétricos de geração distribuída. Eu tenho 2 grandes amigos que trabalham lá, são técnicos, né? É uma universidade que eu gosto demais. Entre 2013 e 2015, ela atuou como docente no Senai São Paulo, tá? Atuou de 2015 a 2018 como engenheira de campus da Siemens Brasil, e de 2019, atualmente, ela está cursando doutorado em engenharia elétrica na Unicamp, tá? Trabalhando na área de operação e estabilidade eletromecânica do sistema elétrico brasileiro, tá? Roberta, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, tá? Mais uma vez, espero também que seja bem proveitoso à tarde para todos nós, tá bom? Vou passar a palavra para o professor Felipe, para ele dar abertura aos trabalhos aí, passar o trabalho para os estudantes, tá bom? Valeu, gente, uma boa tarde. Valeu, boa tarde, Vitor, boa tarde, Roberta. Prazer ter vocês aqui conosco. Os parabéns pelo dia, né? Dia da
engenheiro eletricista. Parabéns a todos, professor Márcia, professor Daniele também. Vamos lá, a primeira equipe. Deixa eu ver. A primeira equipe que vai apresentar é a equipe de crise hídrica no Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu habilitar aqui a câmera. É que meu computador aqui está num processo que, se eu tocar aqui no USB, ela sai. Mas vou fazer tudo aqui para não tocar esse cabo, para que... Aí, agora está aparecendo. Pronto. Boa tarde a todos, professora Daniela, professor Márcio. Fiquei até nervoso aqui, professor. Depois que o professor começou a ler aí o currículo dos convidados, a gente começa até a ficar nervoso aqui, certo? Boa tarde aos convidados, ao professor Felipe, aos colegas, né, que fazem parte da equipe. Como a gente ainda só se vê de forma remota, eu vou fazer uma colinha aqui, é Caio Melo, Gilson, Carla e Maria Marta. Assim, a nossa ideia aqui vai ser muito parecida, professor, que a gente, no nosso debate, na nossa conversa, muito parecido com a sua dinâmica que o senhor faz lá na aula de sociologia, né? Que eu assisti até um período, aí depois fui dispensado da disciplina. A gente acha muito interessante, né, a dinâmica que o senhor faz em relação a trazer um tema ou um filme e lá a gente expor, né, as nossas opiniões baseado naquilo que a gente estudou. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos a pesquisa, né, traçamos uma linha, vamos dizer assim, uma vertente para a pesquisa, e aqui vamos expor o resultado dessa pesquisa que a gente debateu. Fizemos um grupo, né, de WhatsApp para poder debater em relação sobre esse tema e o que a gente pesquisou propriamente dito, né? Fizemos uma apresentação de slide aqui apenas como uma forma de roteiro, né, para que a gente possa seguir o roteiro como foi feito mais basicamente nossa linha de pesquisa, e de antemão também deixo aqui em aberto para os colegas do grupo que queiram falar, podem ficar também à vontade. Eu vou colocar aqui para que a gente possa começar aqui a nossa apresentação, né? Rapidinho. Então, o que foi... Só um minutinho, Arismaldo. Vitor levantou a mão. Você quer falar, Vitor? Rapidinho. Só acalmar ele, Arismaldo. Fica tranquilo. Um dia a gente estava sentado aí até então. Relaxa, fica tranquilo, tá? Que ninguém melhor do que você e sua equipe para falar sobre o assunto que vocês pesquisaram. Então, não se intimida com nada, não. Coloca para fora, a gente tá aqui para somar ideia. Não esquenta, não, tá bom? Obrigado, Vitor. Então, quando a gente pegou o tema, qual foi a primeira coisa que começamos a debater, né? Qual seria a linha de pesquisa que nós iríamos adotar, né? Então, nessa linha de pesquisa, nós pegamos 3 pontos essenciais que a gente acharia importante para a gente poder entender sobre a crise hídrica no Brasil. O primeiro dele, o que seria a crise hídrica propriamente dita, né? Segundo ponto, o porquê, quais são as causas, o que levaram à crise hídrica. E o terceiro ponto, sim, quais seriam os impactos que está gerando na economia, né? Então, partindo dessa linha de pesquisa, nesse primeiro ponto que nós buscamos, vou passar aqui, o que é que nós podemos perceber? Nós percebemos que a crise hídrica no Brasil ela ocorreu devido a grandes períodos de seca, né? Ou períodos de chuva abaixo da média, né? E o que é que está acontecendo? Qual foram a consequência disso? Nossos reservatórios hoje estão a níveis muito baixos, né, para consumo e para geração de energia, né? E o que é que acontece? O que é que nós podemos perceber? É que esses níveis, eles são considerados muito perigosos, né? Porque tanto para o consumo quanto para a energia elétrica. E nesses níveis tão baixos, o que é que a gente pode perceber fazendo a pesquisa? Que é considerada a pior crise dos últimos 90 anos, certo? Inclusive, quando nós estávamos pesquisando, tem uma reportagem da CNN Brasil, ela fala que, além de ser, vamos dizer assim, a maior crise dos últimos 90 anos, tudo indica que ela vai se prolongar até 2022, mesmo com algumas chuvas agora nesse período, né? Mas ela vai se alongar um pouquinho mais até
o ano de 2022, certo? Então, o que é que a gente pode perceber também em relação a isso? Que essa falta de água, ela começou a se tornar, vamos dizer assim, um pouco mais grave, um pouco mais para chamar atenção, que a gente começasse a olhar com outros olhos a partir do ano de 2013, entre 2013 e 2015, né? O estado de São Paulo, por exemplo, ele passou por essa crise e também, se eu não me engano, entre 2016, aqui, é isso mesmo, entre 2016 e até 2019 também, o Distrito Federal também passou por uma crise mais acentuada, certo? E o que é que a gente pode, vamos dizer assim, tirar como proveito disso? A priori, devido ao que a gente buscou na nossa pesquisa, aparentemente parece que nós não aprendemos, vamos dizer assim, ou não fizemos nada que pudesse amenizar essa crise hídrica, certo? E outro ponto que eu achei interessante, que eu fiquei também assim me questionando, foi o seguinte, em saber que o Brasil hoje, ele é o quinto, né? Ele é o quinto, não, ele tem um quinto, né, das reservas hídricas do mundo, né? E mesmo assim, nós estamos passando por essa crise hídrica tão forte. Outro fator também dentro disso aí, por mais que tenhamos um quinto das reservas hídricas do mundo, mas é muito mal distribuída. Foi outro fator que nós percebemos também na nossa pesquisa. Você pega a região norte, ela possui a grande parte dessas reservas, mas em compensação, eles têm vamos dizer assim, a menor taxa populacional, né? Você pega o norte e o nordeste, onde tem grandes concentrações da população e grandes concentrações da indústria, e que não tem grandes reservas como a região norte. Então, além da crise hídrica, vamos dizer assim, além dessa falta de água nos reservatórios, nosso país ele tem esse fator de ele ser mal distribuída, essas reservas de água, né? Então, foi outro ponto que a gente também percebeu e nos chamou a atenção, né? Vamos dizer assim. Vou passar aqui. Então, depois que a gente começou a entender um pouquinho mais sobre isso, ver que a falta de chuva, né, ou longos períodos de seca, ou chuvas que eram para terem um volume maior, um volume menor, né, foi tendo essa consequência, vamos dizer assim, de os níveis do reservatório baixarem. Então, nós começamos a entender o seguinte: o porquê, o que levou, então, a gente ter essa crise hídrica, né? Qual é o motivo, o porquê? E aqui nós vamos pontuar aqui alguns pontos de vista, vamos dizer assim, que nós achamos mais interessantes nessa linha de pesquisa. Um deles é de Malu Ribeiro. Ela é diretora de políticas públicas da ONG SOS Mata Atlântica. Ela, agora, numa recente entrevista que ela fez ao canal Futura, ela fez pontuou, né, alguns pontos importantes que ela acha, né, que foram causa para o agravamento dessa crise hídrica, né. Primeiro que ela colocou foi o aumento do desmatamento da floresta amazônica e da Mata Atlântica, né. Ela citava lá que essas duas florestas, elas tanto garantem a evaporação como ajudam a manter o ciclo hídrico. Outro ponto que ela situa lá também são as queimadas, né. E ontem, assistindo ainda, a gente já tinha feito as discussões, mas mesmo assim ontem a gente assistindo no jornal, nós podemos ver que o aumento das queimadas e do desmatamento, né, aumentou entre 22%. Então, querendo ou não, esse ponto de vista dela casa com os dados que foram divulgados, se eu não me engano, foi ontem, né? Ou seja, o aumento das queimadas, o aumento do desmatamento, ela também pontua muito como causa para a crise hídrica. E outro ponto que ela cita nessa entrevista é o desmonte das políticas públicas da gestão integrada do meio ambiente, né? Tanto ela quanto o professor Adilson, né, que participaram dessa entrevista, eles falam sobre a questão dos recursos naturais, deixado apenas na mão de um setor energético, ou seja, eles acham que você pegar e deixar essa gestão, né, dos recursos hídricos na mão do setor energético, ele acha que não seria uma medida
viável. Eles acreditam, tanto na reportagem eles falam que, por exemplo, era para também o Ministério do Meio Ambiente, entre outros órgãos, participar dessa gestão. Eles acreditam que uma gestão participativa e democrática, né, contribuiria muito mais para as políticas públicas, né, para que pudesse ser amenizada essa questão da crise hídrica no Brasil. Então, assim, tanto a diretora, né, Malu Ribeiro, como o professor Adilson, que ele é professor da UFRJ, eles fizeram esses ponderamentos, né? No caso aqui do professor Adilson, ele ainda vai mais além, ele cita outros fatores que aqui no decorrer da apresentação nós iremos falar, mas que foram também pontuados por outras fontes de pesquisas nossas, certo? Outro que a gente achou bastante interessante também é Alcide Farias, ele é biólogo e diretor executivo da ONG ECOA. A ONG ECOA, ela criou, para vocês terem ideia, um diário da crise hídrica. Achei bem interessante, eu não sabia desse diário. Após a elaboração do trabalho, eu comecei a acompanhar, vamos dizer assim, um pouco mais de perto esse diário, e ele começou a fazer esse diário no dia 2 de julho de 2021, onde o primeiro ponto que ele levanta nesse diário foi justamente falando que 8 das 20 turbinas de Itaipu estavam desativadas em decorrência da estiagem. Então, essa foi o primeiro artigo que ele fez nesse diário, né? Ele relata lá o prejuízo que seria, né, dessas turbinas não estarem funcionando e tal. Ele fala, mas depois disso aí é que eu comecei a acompanhar, né, um pouquinho esse diário, né? Inclusive hoje eu já dei uma olhadinha no diário, ele fala sobre a falta de chuva, acaba subindo no preço da laranja, do tomate e da batata, ou seja, ele é um diário que ele cria, né, essa ONG ECOA criou justamente para manter a população informada sobre as consequências, né, e quais são os impactos causados pela crise hídrica. Mas o que eu achei mais interessante é no artigo que ele fez, certo? Um artigo que ele fala sobre mudanças climáticas, ele fala sobre a devastação ambiental, a ineficiência energética, e ele fala também do desperdício, né? Então, deixa eu abrir aqui só para dar uma olhadinha aqui. Pronto, aqui o nome o título, aliás, né? O título desse artigo se chama Crise Hídrica, né? E aí ele levanta esses tópicos aí, né? Mudanças climáticas, devastação ambiental, ineficiência. E já no primeiro ponto que ele adota desse artigo, ele fala sobre o caminho do colapso. Então, era algo que, na visão dele, está se caminhando para um colapso, né? Certo? Outro ponto que ele também levanta aqui no artigo dele é sobre, eu achei bem interessante, eu não sabia disso, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre algo desse tipo. Ele disse que a crise hídrica estava escrito nas árvores, e ele explica que os anéis das árvores, né, ele conta a história climática ao longo dos anos. Isso aí eu achei bem interessante, eu não sabia, né, que quando a falta de chuva, o que acontece, né? Esses anéis, a partir desse momento, esses anéis, quando eles começam a ter falta de água, eles começam a se sobrepor, né? Então, quando não tem água, esses anéis das árvores começam a se sobrepor uns sobre os outros ali, e é um dos sinais que ele disse que é já de um fator, assim, se mostrar algo sobre a história, o histórico climático de uma região. Então, se observarmos as árvores, ele cita lá, que é algo que você pode perceber que o nível de chuva, o nível de concentração de água naquela floresta ou naquela região, né, começa a diminuir. Então, foi algo que eu nunca tinha ouvido falar, e foi bem interessante, que eu achei nesse trabalho dele, né, nesse artigo dele, falando sobre isso. Outro ponto que ele levanta no artigo dele é que, na visão dele, na visão do professor Alcide Farias, o centro, né, da crise hídrica seria a bacia do Rio Paraná, né? Ele cita lá por vários motivos, mas um deles é em relação à região ali
São Paulo, Paraná, tem uma hidrovia, né? E, querendo ou não, essa região ela tem uma concentração muito grande de indústrias e também uma concentração grande de população. Então, ele coloca ali como centro da crise hídrica no país, né? E outro ponto que ele levanta sobre a crise hídrica, nesse levantamento que ele fala, é sobre as hidrelétricas velhas, né? Ele fala sobre represas velhas, equipamentos velhos, equipamentos antigos, que diminuem a produção de energia em comparação a equipamentos mais novos. Ele fala sobre também o peso da turbina antiga, referente a essas turbinas mais novas. Então, ele cita também sobre essa questão um pouco mais técnica, né? Ele cita que, se eu não me engano, poderia repotenciar, é o termo que ele usa, 51 hidrelétricas no Brasil, né? Se forem trocados, vamos dizer assim, os equipamentos. Então, é interessante essa parte do trabalho dele. Ele fala também sobre a questão das represas antigas, né? Então, veja que ele fez um apanhado bem interessante, onde ele, no resumo, ele atribui as mudanças climáticas, ele atribui a devastação ambiental, ele atribui a ineficiência energética, né, ao desperdício também de água, certo? Ele atribui também o desmatamento nas florestas, e ele cita lá um ponto também, no caso do Cerrado, o desmatamento no Cerrado. Então, ele atribui vários fatores para que aconteça a crise hídrica e para que ela tome a proporção que ela está tomando atualmente no país. E quais seriam as consequências na visão dele, na economia? A consequência é o aumento, né, do valor da energia elétrica, né? Então, entre outros fatores que iremos citar aqui também no decorrer da apresentação. Vou passar aqui. De antemão também deixo os colegas aí, às vezes eu acabo falando um pouquinho demais, mas os colegas aí que fazem parte do grupo, fiquem à vontade para pontuar e fazer suas colocações, tá? E além desses três aí, nós achamos interessante também o site de toda a matéria, né? Ele fez um levantamento bem amplo na visão dele do que poderia ter agravado essa crise hídrica. E aí ele fala do aumento do consumo da água, do desperdício da água e da diminuição dos níveis de chuva. É porque nós pegamos esses três pontos, porque em cima do que o site fala, nós começamos também a pesquisar, vamos dizer assim, aprofundar nossas pesquisas. O aumento do consumo da água, nós podemos perceber que ele teve esse aumento em duas vertentes, vamos dizer assim, ou até mais. Primeiro, né, a população ela aumentou, então o consumo da água pela população, consequentemente, ela também aumentou. E segundo, o que nós podemos perceber é em relação à agricultura, né? Inclusive, no Jornal do Comércio, fala um pouquinho sobre o agronegócio. O Brasil, hoje, ele produz 1,6 bilhões, né, de alimentos, ou seja, daria para alimentar muita gente, né? Então, imagina aí, aumenta essa produção, então vamos precisar necessariamente muito mais de água. Então, com o aumento dessa produção, alguns fatores também começam a ser repensados, né, na questão da agricultura. Há um questionamento, dizer assim, a agricultura ela é vilã ou ela é vítima da crise hídrica, né? Ela pode agravar essa crise hídrica ou ela é vítima dessa crise hídrica? Então, foram questionamentos. E depois aqui, eu queria muito pedir a opinião depois dos convidados, né? Ficaria depois aqui como um questionamento para pudesse depois a gente ter esse bate-papo sobre a questão da agricultura, se ela realmente é uma vilã ou se ela é uma vítima, né? Mas algo que a gente encontrou aqui na nossa pesquisa que tem que ser repensado é produzir, né? A agricultura começar a produzir com um pouco menos de água, né? Vamos dizer assim. E aí nós encontramos aqui, por exemplo, a irrigação por gotejamento, encontramos aqui várias formas que são mais econômicas, vamos dizer assim, que diminui o consumo d'água, que daria para você produzir uma mesma quantidade de alimentos, né? Então,
a gente começou a ver essa preocupação, tem que ter essa preocupação, né? A agricultura hoje, ela precisa também ter essa preocupação. Como produzir mais e com a quantidade de água menor, né? É outro ponto que é algo que está sendo estudado e que a gente pode perceber. E, querendo ou não, nesse questionamento de vilão ou, vamos dizer assim, vítima, o que eu pude perceber é que é o setor que mais gasta água. 72% da água captada vai para a produção agrícola. Então, querendo ou não, a gente poderia partir do pressuposto de dizer, poxa, pode ser que seja um vilão, mas ela necessita de água, então poderia ser uma vítima. Então, a gente ficou muito nesse debate aí para entender justamente qual seria o ponto específico, qual seria, vamos dizer assim, o elo comum ali de entender essa questão da agricultura. Porque, querendo ou não, eu fiquei muito surpreso, eu não sabia desses dados, né? Fornecido até pela BBC, esses dados aqui, né? 72% da água consumida, ela vai para a produção agrícola, então é uma grande quantidade. Outro ponto importante aqui que eu não posso esquecer é que existe uma linha de pensamento, alguns estão fazendo estudos, é que essa água que é utilizada na agricultura, em alguns estudos eles estão verificando que essa água ela retorna, querendo ou não, ela pode retornar, né, através, dependendo de lençóis freáticos, entre outros fatores que ele cita nesse estudo lá realizado pela BBC. Aí no quadro, vocês estão vendo aqui, nós tiramos a fonte foi a Farsul, a evolução da produção de grãos, né? Em 1980 tinha 52,5 milhões de toneladas, e em 2019, 245 milhões de toneladas. Então, houve um aumento muito grande, né? Então, se você pegar esse quadro de evolução aí, nos últimos anos, há um aumento muito grande. Outro aumento é na quantidade de áreas de hectares plantados, né? Nós tínhamos, em 1980, nós tínhamos 49,3 milhões de hectares, hoje temos 75,86 milhões de hectares. E aqui embaixo, né, seria a produtividade, né? Estaria entre 2,24 toneladas por hectare. Então, querendo ou não, vamos dizer assim, perdoe a redundância da palavra, mas você vê que há um aumento tanto da população como um aumento da produção de alimentos no país, né? E como a gente colocou a produção de alimentos, colocamos aqui também, para que a gente pudesse também ter como suporte esses dados. O Brasil hoje está entre um dos países mais populosos do mundo, né? Então, e a crise hídrica, ela está afetando principalmente esses países, né? A China, os Estados Unidos, a Índia, são países também que estão sendo afetados pela crise hídrica. Outro dado importante em relação à produção, o Brasil hoje ele só fica atrás dos Estados Unidos como um dos maiores produtores de alimento, né? O Brasil hoje seria o segundo, os Estados Unidos estaria em primeiro. Os Estados Unidos ainda tem principalmente a questão do milho, né? E eles produzem muito. Nesse quadro aí, a gente pode ver o avanço da população mundial por grupo de países, e é algo que também nos chamou a atenção. Os países menos desenvolvidos teve um aumento maior, né, na sua população do que os países mais ricos e mais desenvolvidos, né? Então, você vê que, pelo gráfico, mostra que os países menos desenvolvidos teve um aumento muito maior na população. Então, se nós não repensarmos agora nessa crise hídrica, vai se faltar água realmente até para beber, água, e todos sabem o quanto a água ela é essencial à nossa vida, né? Então, observem aqui que nós fizemos, primeiro nós fomos atrás de entender o que seria a crise hídrica, depois o porquê, né, quais são as consequências, quais são as causas, perdoe, e aí começamos a ver, depois partir para a questão dos impactos, né? Os impactos que nós podemos perceber foi a questão aí da hidrovia Tietê-Paraná, né? Com o baixo nível de água lá,
o que é que está acontecendo? As embarcações que elas transportam os grãos do estado de São Paulo, né, para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas, elas estão tendo dificuldade em navegar, né? Um dos fatores é que a água ela diminui o nível e começa a ficar muito próximo das rochas, né? E aí fica inviável essas navegações, né? E essa hidrovia ela é muito importante para o fluxo de grãos. Consequentemente, por onde é que estão sendo utilizadas para que possa fazer o transporte? As rodovias, né? E todos sabem que o custo é muito maior, principalmente com a alta do combustível. Então, um dos impactos em relação à hidrovia do Tietê é que esses grãos eles estão subindo de preço, certo? E aí, tornando-se muito mais caro, e esses valores estão sendo repassados para a população. Essa hidrovia ela percorre 3.442 quilômetros dos rios Paraná e dos rios Paraguai. Por isso que aí depois vendo esse impacto aqui em relação a essa hidrovia, é que eu fui entender lá no artigo feito, né, que eu citei anteriormente sobre a crise hídrica, que ele coloca a bacia, né? Ele coloca a bacia do Rio Paraná como um centro da crise, né? Além de ser ali os estados onde estão concentrados os maiores níveis de indústrias, eu vi, eu não tinha ideia da importância que era essa hidrovia, né? Principalmente para aquela região. Aí um dos pontos que nós colocamos aí e aí foi um impacto mais imediato, dos 1.500 trabalhadores da hidrovia, mais de 400 pessoas foram demitidas em 2021, devido à falta de navegação, né? A falta de água, consequentemente, para a navegação, tornando um nível de navegação muito impróprio, né? E o impacto maior que nós estamos percebendo é na questão da energia elétrica, né? A questão da energia elétrica. Hoje, nós temos, como vocês estão vendo aí, o consumo de energia elétrica do Brasil em relação a fontes renováveis, a maioria, né, vamos dizer assim, 63,8% é baseado nas hidrelétricas, né? E 8,9% biomassa e biogás, 1,4% energia solar e 9,3% energia eólica. Então, querendo ou não, como a nossa dependência ainda é muito grande das hidrelétricas, e as hidrelétricas, elas, mais uma vez que eu fiz a relação, quando ele falava lá no artigo dele sobre as hidrelétricas antigas, sobre que elas poderiam estar produzindo muito mais energia com esse nível menor de água, então eu vi que, querendo ou não, um assunto ele está ligado ao outro, né? E está impactando nessa questão energética. Se gasta mais para se produzir a energia, e aí, consequentemente, esse valor ele é repassado para a população, e aí vai sendo aumentadas as tarifas, né? E o impacto maior também é na questão das indústrias, né? Porque muitas indústrias elas estão tendo que demitir, né, funcionários devido à crise hídrica. Se eu não me engano, se Gilson quiser, até ele mandou aqui para mim um levantamento que ele fez, se Gilson quiser participar aí desse momento aí, ele mandou aqui para mim aqui, falando sobre quais são os impactos, né, em relação à produção de quilowatts-hora, né? E isso, nós precisamos de uma demanda maior, a população ela aumentou, então a demanda maior de energia, e a cada dia que passa a produção ela diminui. Outro fator que aumenta, né, o preço da energia é que, como as hidrelétricas elas estão reduzindo a sua produção, nós estamos utilizando termoelétricas, né, que é muito mais caro a produção de energia através da termoelétrica do que a produção de energia das hidrelétricas. Pode falar.
Vamos orientar um pouco para as perguntas, que vão ter outras pessoas que vão apresentar, certo? Depois joia. olha aí o WhatsApp. Tá joia. Quer começar perguntando ou quer que eu faça a pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Maria e Arismaldo, Pode falar. só por questão de organização de tempo mesmo, eu sugiro, se vocês concordarem, né, e os demais presentes também, que a gente tenha as duas apresentações, tá? Vocês finalizam a apresentação de vocês, aí o outro grupo também faz a apresentação deles, e aí a gente deixa o tempo até o limite, né, para justamente os convidados comentarem, vocês fazerem as perguntas e a gente comentar no bate-papo, seja pelo site ou seja utilizando o microfone. Pode ser assim? O que vocês acham? Pode ser. Pronto. Então, aí vocês finalizam a apresentação e aí a gente passa para o segundo grupo e, em seguida, enfim, faz a dinâmica, né, dos comentários, né, perguntas, questionamentos, tá bom? Tá joia. Beleza. Bom, então vamos lá. Eu vou, para poder tentar ser mais sucinto aqui, para também tem a outra equipe, né? Então aqui nós ponderamos 3 fatores aí, né, em questão da energia elétrica, né? A questão do nível do reservatório, quando ele diminui, a sua capacidade de geração de energia, consequentemente, vai diminuir, né? Aí nós colocamos aqui que os efeitos imediatos são esses constantes reajustes na conta de luz, né? E, como eu tinha dito, a necessidade do uso de termoelétricas para atender o aumento dessa demanda. Certo? Nós colocamos aqui uma reportagem publicada no site Metrópolis, que foi no dia 3/11, ele falando sobre o aumento da energia elétrica e o impacto financeiro. Eles fizeram a previsão de uma perda de 14 bilhões, justamente só pelo aumento dessa energia elétrica, né? Aumento de preço dessa energia elétrica. Então, é algo que nós achamos bastante impactante, né? Uma perda de 14,2 bilhões na economia, né? E colocamos aqui também que a conta de luz ela subiu em média no ano 2021 até agora, né? 25%, né? E é hoje o maior responsável pela inflação, pela inflação, né? Passado dos 9%. Aí a gente colocou só para o pessoal ter ideia, um pequeno negócio, se ele gastava R$ 1.500 de consumo de energia, hoje ele está gastando R$ 1.875. E isso impacta muito, né, na gestão do seu pequeno negócio ali, né? E geralmente aí vai ter que são consequências, demissão de funcionários, né? Ele começa a fazer cortes e sempre vai precisar, às vezes precisa acabar demitindo funcionários, né? E nós colocamos aqui algumas soluções possíveis, inclusive nas nossas pesquisas. É interessante que lá até na própria ONG ECOA, ele traz isso, né, no seu diário, no dia 1º de outubro, ele traz que, querendo ou não, na visão deles, é um erro não retornar ao horário de verão. E aí, ele diz lá o porquê do erro, ser um erro não retornar ao horário de verão, né? Como eu disse, vou tentar aqui ser o mais sucinto possível, agora que eu vivi aqui o tempo, né? Então, aqui, as possíveis soluções seria utilizar a água de maneira racional, o reuso da água, reutilizar a água da chuva, né? Conservar as bacias hídricas, nascente de águas e rios, técnicas de irrigação mais eficientes, o tratamento da água. E aqui nós colocamos também o retorno do horário de verão, porque, baseado nesse estudo da ONG ECOA, e a utilização de uma energia eólica e uma energia solar, né? Como sugestão aqui que nós vimos no nosso estudo, seria o aumento das usinas eólicas, das usinas solares, né? E querendo ou não, mais uma vez usando esse termo, perdoe, teve um aumento considerável
esse ano, mesmo com o aumento do dólar, mesmo com os equipamentos se tornando muito mais caros, houve um aumento da procura pela utilização da energia solar, né? Então, é isso. A gente finaliza. A gente ia falar um pouquinho mais aqui sobre as questões da energia solar, mas deixamos aqui para que possamos debater aqui com os convidados, né? E com o pessoal presente aqui. Muito obrigado, Arismaldo. Agora vira a equipe da análise do histórico do programa de eletrificação rural. Todavia, é uma boa pergunta aos nossos convidados a questão da agricultura, né? É vilã ou vítima da crise hídrica? Foi o que nós ficamos, por isso que a gente queria muito ouvir dos convidados, né? Ficamos muito curiosos, né? Se a agricultura era vilã ou era vítima, né? Porque o impacto na crise hídrica contribui muito, né? Mas deixa eu ficar quietinho aqui um pouquinho agora. Valeu, obrigado, pessoal. De nada. Tchau, tchau. Próxima equipe. Boa tarde a todos e todas. Eu vou estar representando a próxima equipe, que tem como tema análise histórico-crítica do Programa de Eletrificação Rural e Plano de Universalização do Atendimento ao Consumidor de Energia. Nós pensamos numa dinâmica um pouco diferente, no qual a gente trouxe um vídeo animado, tá? É curto, cerca aí de 5 minutos, onde ele vai trazer algumas informações, vai fazer um resumo dos marcos históricos, né, desse processo dos programas de eletrificação, e em seguida vem algumas perguntas que foram elaboradas por nós. A dinâmica que a gente pensou foi fazer esse vídeo de animação para iniciar, e conforme surgissem as perguntas no vídeo, a gente pausasse e pudesse trocar essas informações a respeito do tema. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês me confirmem se está sendo áudio direitinho, por favor. Olá, Sim. pessoal. Este Saindo. trabalho foi desenvolvido pelas disciplinas Rogéria, Daniela e Carolina, do primeiro semestre de Engenharia Elétrica do IFBA. Carolina, se tu pudesse mutar, Tendo como tema muta só você. Programa de Eletrificação Oi? Consegue mutar só você ou não? Isso, agora pode dar play. Rural Perfeito, e né? Plano de Universalização do Atendimento ao Consumidor de Energia. A eletrificação rural é uma das ferramentas essenciais para se reduzir o êxodo rural, que há décadas ocorre de forma sistêmica no Brasil. A energia elétrica no campo permite melhoria na qualidade de vida, propiciando acesso a serviços básicos, como iluminação, eletrodomésticos e o aumento da produtividade rural, que contribuem para uma elevação do nível social e econômico da população local. Os primeiros passos para o Programa de Eletrificação Rural no Brasil ocorreram em 1948, com a Lei nº 8, que instituiu o Serviço de Fomento à Eletrificação Rural. Em 1957, a Lei nº 41.019 responsabilizou as concessionárias quanto ao fornecimento de energia elétrica regional. Assim, até o ano de 1969, diferentes empresas públicas e privadas implementaram simultaneamente programas de eletrificação rural próprios, ficando conhecido esse período da história como confusão institucional. Mas em 1970, foi instituído por decreto o Fundo de Eletrificação Rural, que movimentou os recursos financeiros. De 1970 a 1976, foi executado o primeiro Plano Nacional de Eletrificação Rural de Cooperativas. Em 1977, foi instituído o segundo Plano Nacional de Eletrificação Rural de Cooperativas. E, em 1982, foi instituída a terceira etapa deste mesmo plano.
A Constituição Brasileira de 1988 define a distribuição de energia elétrica como serviço público essencial, para a qual o governo federal assume a integral responsabilidade, seja diretamente ou através de concessionárias. Em 1999, o Decreto Presidencial instituiu o Programa Nacional de Eletrificação Rural, Luz no Campo, para a expansão da rede de distribuição de energia elétrica no meio rural. A Lei nº 10.438 de 2002 dispôs sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial e a universalização do serviço de energia elétrica no território nacional, definindo que todos têm direito a esse serviço, sendo o poder público o responsável pelo atendimento. Mas foi em 2003, com o Decreto número 4.873, que se instituiu o Programa Nacional de Acesso e Uso da Energia Elétrica, Luz para Todos. Em muitos aspectos, os resultados do Programa Luz para Todos são positivos. O Ministério de Minas e Energia divulgou pesquisas sobre a satisfação das famílias atendidas pelo programa. Dentre os resultados encontrados está a constatação de melhorias na qualidade de vida, condições da casa, segurança, oportunidade de trabalho, bem como melhorias na saúde e na educação. Além disso, os indicadores mostram que as famílias beneficiadas compraram televisores, geladeiras, celulares, liquidificadores, aparelhos de som, freezer, entre outros. Agora vamos para as perguntas. O projeto Luz para Todos apresenta 10 premissas a serem alcançadas. Dentre elas, pode-se destacar: valorização da produção familiar diversificada voltada prioritariamente para o abastecimento do mercado interno e para a segurança alimentar e nutricional. Democratização da propriedade da terra. Primeira pergunta: com isso, até que ponto o projeto, de fato, é capaz de contribuir para a garantia da produção de alimentos, principalmente no que se refere à produção para abastecer o mercado interno, considerando que a produção do agronegócio é a prioridade no Brasil? Segunda. Daí, eu não sei se os professores vão concordar, mas a gente tinha pensado nisso, em dar pause durante as perguntas para que a gente pudesse falar. Ou, se vocês preferirem, eu continuo o vídeo e fica tudo para o final. Prontinho, vamos ver como essas perguntas, se forem grandes, vamos passar passo a passo, até para os nossos convidados poderem falar e não ficar muita pergunta aí sem responder. Passar a palavra para a nossa convidada Roberta, aí ela responde. Tem também da outra equipe, a Roberta pode ficar livre aí. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos da universidade, do Instituto, perdão, pela iniciativa de vocês de fazerem essa pauta. É muito interessante a gente ver como o ensino da engenharia tem se modificado ao longo dos anos. Parece que eu fiz a engenharia há muito tempo atrás, mas quando eu fiz em 2006, que eu comecei o meu curso, era muito diferente do que é hoje. As pessoas são mais abertas, os professores querem que os alunos dêem a opinião deles, isso é muito válido e muito importante. Sobre essa questão do agronegócio, da eletrificação rural, é uma área que eu dificilmente tenho contato. Então, eu não seria a pessoa mais indicada para falar sobre essa área. Eu gostaria de dar alguns pontos no trabalho do pessoal da Arismaldo, né? Se fosse possível, depois. Aí eu vou passar para Vitor, para ver se ele tem algum ponto para falar agora. Bem, boa tarde, noite já, né, para o pessoal. É um prazer sempre estar trocando ideia com a academia, trocando ideia com os amigos, companheiros, futuros companheiros de trabalho, tá? É uma grande satisfação. Obrigado pelo convite à professora Daniela e à professora Bruna Santana. Até um dia desse, como eu falei, estávamos do outro lado da ideia
estavam sentados aí na cadeira de estudante, e é muito bom ver que aquele panteão que diferenciava professores e alunos vai deixando de existir pouco a pouco, porque até um belo dia, quando vocês se formarem, hoje vocês estão iniciando o curso, daqui a uns meses vocês vão estar se formando. E essa mudança, não vem uma fada madrinha mágica e coloca algo na mente de vocês que vocês se tornarão engenheiros. Pelo contrário, a responsabilidade vai aumentar e muito. Porque vocês vão ter um CREA por trás disso e uma responsabilidade. Uma responsabilidade que vem junto com a ética, com a construção de vários valores que são permeados agora, nesse período que vocês estão dentro da universidade. É o período laboratório, é o período de vocês errarem, se jogarem, sabe? Acho que a maioria, todo mundo aí gosta de se jogar numa festa, num carnaval, não gosta? Então é importante que vocês se joguem também na universidade como se vocês estivessem nesse período, nesse momento. A gente vai conversar um pouco mais sobre outras temáticas. Eu dei uma lida antes na ideia do que era o Projeto Luz para Todos. Eu não sou especialista da área. Eu trabalho aqui na Companhia de Concessão de Águas e Esgotos aqui da Paraíba, é equivalente da Embasa aí de vocês na Bahia. Tá? E basicamente o que eu posso tecer de comentários acerca, quando você molda um projeto social, tá? Com premissas, com público-alvo, eu vi coisas interessantes que as pessoas bastavam se inscrever no projeto para poder ter, obviamente, tem alguns critérios, alguns filtros dentro da temática do assunto para poder a pessoa ter a sua energia elétrica instalada nas suas residências, e a companhia entregava, inclusive, duas tomadas e 3 pontos de luz entregues na residência. Então você passa a enxergar que, na verdade, o governo estava se preocupando, na época até então, com o processo inverso, o processo como foi bem apresentado pelos apresentadores do trabalho, acerca da ideia do profissional que muitas vezes migrou do campo para a cidade, dele retornar e começar um processo de subsistência familiar, dele retomar valores que até então ele tinha saído do campo para a cidade, porque não tinha energia, porque era difícil o acesso à energia. E a gente passa a entender quão importante a energia é na vida das pessoas, principalmente quando você enxerga energia atrelada à água, que muita gente não tem ideia da importância que é energia atrelada a sistema de saneamento. É literalmente a base de tudo que a gente faz. Muita gente pergunta às vezes, né, por que aumentou a energia e a água aumentou junto? As pessoas não entendem que para a água chegar tratada na nossa casa ao simples toque de uma torneira, assim como ao simples toque de um interruptor, a energia chegar tem todo um processo por trás. E é isso que a gente vai aprender, que vocês vão aprender durante todo um curso. Tá? Tem as cadeiras chatas, tem as disciplinas delicadas, teóricas, que digo e repito a vocês, não desistam até o 4º período. Não joguem fora a carreira de vocês por causa de cálculo. Não tenham medo disso. Tá? Isso é base para todo engenheiro. Vocês querem ser engenheiros, vocês têm que passar pelo cálculo. Para a gente começar depois a discutir o que bem a professora Roberta falou, essa interdisciplinaridade. Vocês vão começar a se tornar profissionais do mundo, profissionais que unem disciplinas. Vocês vão unir sociologia, vocês vão unir cálculos, vocês vão unir todo um mundo de situações para poder chegar num debate e saber o que se fala. Um engenheiro ele é muito cobrado, principalmente dentro de um ambiente gerencial de uma empresa, que ele saiba tudo. E a gente às vezes não sabe tudo, mas é importante a gente ter bons hábitos no dia a dia, a gente ler jornais, a gente procurar se inteirar de notícias, tá? É importante demais a gente ter esse universo, esse contexto, para poder, quando a gente senta para debater democratização da propriedade da terra, tá? A gente passar a entender que a gente está dando meios para aquele produtor realmente conseguir fazer o seu sustento, ou a gente está apenas escravizando ele um pouco mais. É importante a gente ter um pensamento crítico sobre isso, tá? Entregar só um ponto de luz para ele é significativo a ponto dele ter a garantia da produção alimentar, pelo menos para a família dele? É um questionamento que a gente faz dentro do próprio questionamento, tá? O projeto ele está em fase conclusiva em muitos estados, aqui na Paraíba, inclusive, desde 2016, ele foi finalizado. A Associação Reguladora da Paraíba aqui, ela entrou em contato com o Ministério e pediu a finalização porque já tinham integrado 100% toda a ideia do projeto nas áreas rurais. Isso para a concessionária é muito bom, gente, porque eles estão criando vias, estão criando meios, estradas.
Vocês vão entender dentro do processo de transmissão e distribuição que é muito bom para a concessionária que está naquela região ela conseguir ter as vias dela. Não é porque ela é boazinha que vai entregar o ponto de ligação para o padrão de ligação para alguém que está inscrito no projeto, que ela está fazendo isso de graça, não. Pelo contrário, ela está pensando na clientela que está ao redor dela lá, que daqui a pouco vai ser beneficiada também com essa situação, porque nem todo mundo pôde se inscrever dentro da ideia dos critérios do projeto. Então, quando as pessoas não podiam se inscrever nos critérios do projeto, elas tinham que pagar pela sua ligação. E aí você vê a ligação de energia chegando no seu vizinho e você não vai pagar pela sua? Óbvio que você vai pagar pela sua. Quem ganha com isso? A concessionária como um todo. Tá? Então, é importante, quando a gente coloca esses questionamentos, a gente entender o contexto do que se gera. Tá? E considerando que a produção de agronegócio é a prioridade no Brasil, eu responderia essa pergunta, sim, realmente ela garantiu muito, ela ajudou muito, tá? Contribuiu muito para a garantia de subsistência alimentar, tá? Para poder realmente abastecer o mercado interno. Quando a gente fala mercado interno, daquele mercado regional, daquela situação local, e até então a gente começar a, como eu falei para vocês, já que a concessionária expandiu a rede dela como um todo, ela pôde sim chegar naquele local distante, que hoje, anos depois, vai ser útil para quê, hein? Muita gente está investindo em energia renovável, muita gente está investindo em energia solar. Então, aquele fazendeiro que estava distante, isolado, ele nem pensava, nem cogitava essa ideia de estar interligado com o sistema. Hoje, uma ideia de um projeto desse, que iniciou lá atrás, vocês viram aí o cronograma dele, muda a realidade de muita gente. Tá certo? Isso é verdade, maravilha, Ivan. Até se eu... Prontinho. Pode falar, Caroline. Pronto, eu vou. Obrigada, Vitor, pela resposta, pela contribuição. Eu vou seguir o vídeo com as próximas perguntas, conforme foi combinado aqui nos bastidores. Segunda pergunta. Quais as principais dificuldades encontradas na implementação de novos projetos de distribuição de energia relacionado aos impactos socioambientais? Terceira pergunta. De que forma o projeto Luz para Todos pode contribuir na democratização da propriedade da terra, considerando que o pequeno produtor não tem condições financeiras para investir na produção? Quarta questão. Em relação à privatização da Eletrobras, você acredita que dificultará a universalização do serviço elétrico? Ficamos, então, por aqui. Obrigada a todos. Vai fazer como? A gente vai responder as 2, 3 e 4? Ou a gente vai abrir o debate amplo com a primeira apresentação e junta tudo? Como que vai fazer? Alô, produção? Professor Márcio. Vitor e Roberta. Bom, são temas bem diversos, né? Especialidades, né? Discutir eletrificação rural, universalização do acesso ao direito e também a questão relacionada à crise hídrica. A ideia é que a gente possa conversar sobre esses temas mesmo, né? Dentro das especialidades de cada um, das especialidades que Roberta trabalha, ajuda, das tuas também, Vitor, e todos os demais participantes que tiverem algumas contribuições, né, e que queiram, né, tecer considerações sobre isso, né, como pensam essas questões, né, já que a finalidade da sessão técnica é justamente que a gente suscite a reflexão, sabendo da existência dessas questões todas, tá? A crise hídrica, ela bate na porta, né, como o grupo colocou aí para a gente, especialmente por conta daquilo que a gente vê largamente, que os dados apontam para a gente, da dependência da matriz energética ser de origem hídrica. E por conta dessas questões, a gente fica submisso às questões relacionadas às variações climáticas, né, variações de tempo, melhor dizendo, os tempos de estiagem, mas, antes de tudo, né, a questões políticas, né,
de gestão de tudo isso, né? E que coloca o debate de uma forma mais circunstanciada ou de uma forma muito mais complexa do que simplesmente uma questão de escassez de chuvas, né? Isso fica bem evidente para a gente, né? Debate estritamente político para pensar a questão hídrica, né? E com relação à temática da universalização do acesso, né, à energia elétrica, né, a gente não pode esquecer, como vocês colocaram naquela linha do tempo, a questão de que é um direito, né, que se tornou um direito, né, e que isso está registrado na Constituição Federal de 88. Estão dando para me ouvir? Está todo mundo me ouvindo? Felipe colocou que está travando. Está dando para ouvir? Beleza. Tá? E, assim, lembrar que quando a gente pensa essas temáticas da universalização, né, do acesso à energia elétrica como um direito, né, e a problematização disso, porque a gente está pensando, né, um tema transversal que perpassa aquilo que na educação e ciências a gente chama de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, ou questões sociocientíficas, né, que são todos os debates que estão relacionados a quando a ciência interfere na nossa vida, né? Ficou meio que retórico dizer que a ciência interfere na nossa vida, porque quando ela interfere, porque absolutamente nossa vida é totalmente perpassada pelo conhecimento científico, e cada vez mais, né? Muitos de nós provavelmente temos a saúde preservada no cenário de pandemia em função dos avanços e dos processos relacionados à ciência, né? Vacina, as recomendações e tudo mais, né? Decisões que envolvem o conhecimento científico. E no que tange a questão da energia elétrica, do acesso à energia elétrica, a gente vai encontrar, né, a importância dela na vida cotidiana, como ela transforma a vida da gente, né, e como ela também gera impactos que a gente só econômicos, né? O que oportunizar as pessoas, né, o direito de ter acesso à energia elétrica e aquilo que está associado a elas, ou seja, eletrodomésticos, né, que aproximam as pessoas, que aproximam culturas em realidades diferentes, que mexem com os valores, que mexem com a ética das pessoas, com os princípios, né, que aproximam as pessoas também, né? A gente pode pensar que esse debate ele se tem ampliado quando é possível ter um celular, e quando é possível carregar esse celular, né? E quando é possível também ter acesso à internet, à rede de dados, que é uma outra questão que a gente poderia pensar em termos de universalização, né? O acesso a dados móveis, né, a conexão da internet. Então, sempre como vocês destacaram, vale pensar a energia elétrica como uma obrigação do Estado, mas que é algo que também se tornou imprescindível do ponto de vista da promoção de uma qualidade de vida, né? Então, nós sabemos, né, nas nossas vidas práticas, nas nossas vidas cotidianas, que acessar energia possibilita ampliar as possibilidades, ampliar a formas de cozinhar, formas de estudar, formas de trabalhar, ela oportuniza uma extensão dessas tarefas, né, e que isso é algo que é fundamental para a vida de todas as pessoas, tá? Então, eu queria, só para passar a palavra para os convidados, a Roberta e o Vitor, que a gente pudesse discutir, né, como essas questões, de alguma forma, batem sobre nós, né, ou dizem respeito a nós, e como essas questões, de alguma forma, nos perpassam na medida em que nós somos usuários e consumidores de energia elétrica, nós somos afetados diretamente por uma crise hídrica que aumenta a tarifa, que nós somos, aumenta as tarifas e a isso, ao que ela representa, que nós dependemos também, de alguma forma, de uma interseção entre a geração, o acesso à energia elétrica e, ao mesmo tempo, também isso afeta a dinâmica do que é prioridade para o Estado, né? Investir no agronegócio, investir nos recursos hídricos para o agronegócio, investir na agricultura familiar e o que perpassa todos nós, mesmo a gente achando que não é diretamente responsável por todos esses processos, a gente está nessa linha, nesse ciclo, né, como consumidores, como usuários, né, como pessoas que, de alguma forma, somos afetados por essa dinâmica que os grupos colocaram, tá? Então, depois de fazer essa breve reflexão, bem en passant, eu passo a palavra para vocês, tá? Para vocês comentarem, né, da forma que vocês acharem interessante e possível, né, essas apresentações, tá? Você vai falar, Vitor? Eu queria comentar sobre o trabalho da equipe de Arismaldo. Fique tranquilo, nessa hora eu sou um cavalheiro, primeiras damas. Fique à vontade, professora.
Obrigada. Arismaldo, tá aí? Tá aí, Arismaldo? Sim, tô ouvindo. Parabéns, você fala muito bem, você se apresenta muito bem, e para um futuro engenheiro, você vai ser o diferencial. Porque o pessoal da engenharia, eles pouco se comunicam, eles mais grunem um com o outro. Eu trabalhei durante alguns anos na parte da engenharia, e a comunicação com os engenheiros é muito difícil, porque eles têm dificuldade de comunicação. Então, parabéns. Desculpa interromper, só peço perdão que realmente, vou ser bem sincero, fiquei nervoso mesmo depois que eu vi o currículo de vocês dois. Sério mesmo, não brincadeira, eu estava tranquilo aqui, né? Porque, assim, quando você faz uma pesquisa, você está ali, assimilou que... Mas quando vocês começaram a falar o currículo de vocês dois, rapaz, eu comecei aqui a ficar nervoso, rapaz. Eu disse, meu Deus. Eu também estou, pode ficar tranquilo. Eu queria fazer um adendo ao seu trabalho, que você comentou sobre, vocês comentaram, né, sobre as reservas do norte do país, que é onde que você tem menos população, mas essa energia, a energia do Sistema Interligado Nacional, ela é intercambiável. Então, a energia, o sistema é interligado, como o próprio nome diz, então, você traz essa energia do norte para as regiões que precisam dessa energia, tanto que tem o Leão Norte-Sul e outra quantidade de linhas de transmissão, os bipolos, que trazem essa energia de lá para cá. Esse é um ponto que eu tinha para te falar. Outra questão muito importante, eu trabalhei no projeto de Belo Monte, e vai se fazer mais usina no Brasil? Não, não vai. Não vai por uma usina hidrelétrica, eu estou dizendo, por uma questão ambiental. Então, hoje em dia, um processo de uma usina hidrelétrica, ela está quase impossível de ser feita. Esse é outro ponto. Belo Monte, ela rende o que ela custou? Eu posso lhe afirmar que não. Então, o custo de Belo Monte é muito mais alto do que ela produz. Porque ela é uma usina a fio d'água, porque tem um problema, uma questão de problema, um montante de problema social. Tem toda uma questão atrás de Belo Monte. Outra coisa importante também que eu anotei aqui, que é inegável a relação da questão ambiental com a crise energética, mas aí agora eu vou chegar no ponto que eu queria chegar. É só um problema ambiental? Vocês não acham que essa crise estava dando indício há muito tempo atrás? Eu trabalho hoje num laboratório na Unicamp, que se chama COSE, que é Coordenação e Operação do Sistema Elétrico Brasileiro, e o chefe do nosso laboratório é o professor Secundino. E há aproximadamente mais de 30 anos, ele está batendo na mesma tecla que a operação tem um erro de operação do sistema elétrico. E ele prova isso de diversas formas. Se vocês quiserem, eu teria o maior prazer de fornecer esse material para vocês. Podem me enviar e-mail. Podem me enviar e-mail. O pessoal está falando aqui. Me senti de cronia. Fica tranquila. Quando você cair na área, você vai entender o que eu estou falando. Eu tô com medo, sabe de quê? De viralizar no TikTok. Eu tô com mais medo do que você. Tá, eu estava falando sobre a questão do professor Secundino. Por favor, se vocês quiserem me enviar e-mail, eu passo meu e-mail para vocês, eu envio o material com o maior prazer para vocês, tá? O professor Secundino trabalha com essa questão da operação do sistema elétrico brasileiro, e ele afirma que o sistema está operando de maneira errada há mais de 30 anos. Então, é interessante vocês lerem o trabalho do pessoal lá do laboratório que trabalha comigo. Eles afirmam também essa questão do fechamento da hidrovia Tietê-Paraná. Um colega fez um trabalho exatamente sobre isso, que não precisava ter sido trancada a hidrovia Tietê-Paraná. É um trabalho de Gabriel, e eu também posso encaminhar isso para vocês, tá? Tá, se a agricultura ela é vilã ou vítima, eu acredito, gente, que não tem vilão nesse processo, assim. O vilão seria quem governa a questão... É uma coisa, um âmbito muito maior. Nós somos apenas vítima do processo. É a minha opinião. Eu não sei se é a de vocês. E é isso, pessoal. Uma coisa que eu fiquei esperando também é a questão das eólicas, que eu fiquei esperando, aguardando vocês apresentarem sobre as eólicas, sobre a questão das renováveis. E é isso. Queria mesmo ouvir vocês falarem qual é a opinião de vocês sobre as renováveis, porque hoje em dia a forma que a gente tem de gerar energia
vai ser pelas renováveis, não tem outra forma, o mundo está caminhando para isso. Aí os impactos que isso produz no sistema elétrico, porque a energia eólica ela é muito positiva, ela tem mais prós que contras, mas ela dá muito impacto para a rede. Aí é isso que vocês vão ter que trabalhar agora. E eu falo para vocês, tem pouquíssimas pessoas no Brasil que trabalham com essa questão de estabilidade do sistema com a penetração da eólica. Então, procure essa área é vasta e precisa de muita gente para trabalhar. Foi um prazer conversar com vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, viu? Obrigada, gente. Muito bom, professora. Olha, gente, primeira coisa, eu sou meio, assim, um pouco fora da curva em algumas coisas, então eu queria saber por que a maioria do pessoal está com a câmera fechada? Vocês estão aí ou estão fingindo que estão aí? Que nem meu filho fica assistindo aula e a outra tela ele fica no Netflix, fingindo que está assistindo. Gente do céu, acorda para a vida. Vocês estão no início do curso, é isso, professor? É o primeiro período dessa turma? Essa turma é de primeiro período? Ou tá mista? Como é que tá o público? Vitor, essa é do primeiro período. Então, olha A só. introdução à engenharia elétrica. Introdução à engenharia. A maioria de de vocês está, como a professora falou, entrando ainda, sem saber nem se comunicar. O gruíno faz parte mesmo. A gente fala com os técnicos aqui, eu digo, cara, tu analisou o reativo daquela unidade lá e tal? E, cara, tu viu isso para mim? Aí eu chego pro outro técnico, olha, amanhã a gente vai lá trocar o transformador e tal. Okay. Gente, isso aí com engenheiro também, tá? Eu digo para vocês com toda a sinceridade do mundo. Realidade de campo, como a gente vive muitas vezes, e é diferente da acadêmica, é diferente da realidade de escritório. Eu já passei por algumas delas, sala de aula, dar aula, chefiar projeto, gerenciar projeto, ir para campo. Comunicação é tudo. Comunicação é tudo. Parece brincadeira. Tá? Parece brincadeira a gente falar que a coisa mais essencial é a que mais impactua em tudo que a gente faz no nosso dia a dia como profissionais. Como alunos, por que não? Vocês estão entrando no curso. Gostei muito da apresentação que eu vi, que fizeram um negócio bem design ali, um vídeo, um negócio diferenciado. Não que a sua não esteja boa, Arismaldo, a sua estava ótima. Você tem muito potencial, como a professora falou, porque você já se comunica bem, isso é importantíssimo. São soft skills que vocês vão aprender lá na frente, que os skills naturais do curso, vocês vão ter que passar por eles, os filtros naturais do curso. É totalmente notório que cada um de vocês tem um potencial, mas vocês não podem se esconder no anonimato de muitas coisas que vão acontecer durante o curso de vocês, e principalmente que boa parte dos cursos ainda estão na realidade virtual, híbrida, sabe? Não percam tempo da vida de vocês, aproveitem, potencializem, porque eu acho que a maioria de vocês quer isso, futuramente encontrar uma boa oportunidade. Se eu fosse falar para vocês, a gente falava várias ideias de pessoas que passaram pela minha companheirismo, pela minha sala de aula, e não necessariamente o cara mais safo da turma, o cara mais esperto da turma, foi aquele cara que tirava nota 10 e que foi para o mercado de trabalho ganhar dinheiro. Então, isso é uma coisa que o estudante de engenharia adora saber. A gente vai ganhar dinheiro? Talvez. Depende do que você vai fazer, cara. Depende do que você vai fazer, moça. Depende do que você vai fazer. Você que está aí me ouvindo do outro lado, tá com a câmera fechada e com vergonha ainda, é hora de você começar a deixar a vergonha de lado. A parte da vergonha ficou lá no Enem, no vestibular, acabou. Vocês são agora universitários, futuros engenheiros eletricistas. Então, vocês têm que começar a ler, começar a enxergar a realidade do mundo, começar a entender os impactos das ações que vocês vão gerar, que estão interconectadas com várias situações do mundo. Tá? Ambiental é algo, como a professora falou, uma usina a fio d'água. Mas por que ninguém pensou numa usina de natureza diferenciada, um vertedouro, algo de um tipo diferenciado? Não sei. Quem foram os projetistas? Não sei. São situações atípicas. Foi um investimento, análise de payback, análise de valor líquido, várias situações que dentro da própria faculdade vocês não vão enxergar. Uma das coisas mais atípicas, quando eu cheguei aqui na empresa pública, e aí eu trouxe alguns dados para vocês, daqui a pouco eu falo, mas a empresa, a Embasa de vocês, ela também é uma sociedade de economia mista. Você querer comprar uma televisão, um friso, qualquer coisa que você vai comprar, é um processo. E é um processo que muitas das universidades não nos ensinam. Então eu dou a dica a vocês. Eu não sei qual a área de vocês, se vocês já trabalham na área,
se vocês já atuam na área, se vocês têm interesse para uma área de saneamento, como a que eu estou. Mas eu digo a vocês, aprendam formas de compra de processo, porque tudo na área da gente é caro, tem um valor expressivo. Você não compra o transformador na esquina. Você tem que aprender a moldar. A engenharia, ela se junta com outras áreas, com direito, com administração, com economia. Então, o que vocês vão fazer mais na frente, façam parte dos grupos de pesquisa da universidade de vocês, façam parte das instituições I3E, que eu lembro que aí tem um I3E, no IFBA, não sei se ainda tem. Eu lembro que eu fui há uns 10 anos atrás aí, e tinha na UFBA, no IFBA, estudem leis de licitações, como o Márcio bem falou. É importante demais, são leis que norteiam tudo aquilo que a gente faz, para a gente poder conseguir entender por que alguém lá atrás conseguiu fazer um projeto de natureza que parecia óbvio para uns, mas não era. Tá? Quando a gente entra aqui nesse universo de dizer que o Brasil está em crise, é delicado. A crise, ela realmente existe. A Ana fala que estamos na pior crise dos últimos 90 anos. Mas por que o PLD está lá embaixo? Não sei se todos sabem o que é o PLD, é o preço de liquidação de diferenças, que é um valor que determina de acordo com cada patamar de carga, baseado no custo marginal de operação para quem não é do mercado cativo, quem é do mercado livre, ou seja, a gente, enquanto concessionária, pode comprar energia no processo de transmissão e geração, a gente compra diretamente da fonte. Por que o preço está lá embaixo, onde ele durante o ano já chegou a estar a R$500 o megawatt? E agora a gente está olhando agora aqui o PLD, tá? No site da Câmara, ele está na faixa de 90. Isso é mercado, isso é demanda de oferta. O preço caiu, o custo marginal dele está caindo. Isso é uma coisa que a gente, quando paga a cadeira de economia, fica às vezes meio perdido lá, estudando algumas coisas e não consegue atrelar o dia a dia. Fala-se que o país está numa crise. Será? Tá? E aí eu deixo um questionamento. Falaram aí, agricultura é vilão ou vítima? Eu pergunto a vocês, quantos de vocês são comerciantes, empresários, trabalham, os pais, as famílias? Talvez alguns, a maioria, não sei. Tá? Não sei. Eu pergunto a vocês, quando a matéria-prima de vocês está acabando, o que vocês fazem? Vocês fecham? Quando o insumo principal que norteia, talvez, a logística de vocês está prestes a acabar, o que vocês fazem? Vocês procuram alternativas? Vocês fecham? Vocês reduzem, aumentam o preço? Qual a estratégia de vocês? O que a gente está vendo é uma estratégia, gente, nesse momento. A gente está vendo a ANEEL falar que no ano que vem vai ter um aumento na casa dos 21%. Vocês viram isso? 21% durante o ano. 21% para a gente que paga aí. Eu comecei o ano pagando, deixa eu ver aqui, 8,6 milhões. Estou pagando agora 11,9 milhões por mês de energia da companhia. Para vocês verem, a gente aumentou 37,8%. É pancada. O que é que a gente vai fazer enquanto engenheiro eletricista? O engenheiro eletricista ele tem esse pensamento quando ele está na função gerencial. O que é que a gente vai fazer com que a gente aprende aí na faculdade para poder alterar o mundo, para poder gerar benefícios para a empresa que eu estou, para a sociedade que eu estou, porque essa economia que eu penso aqui, quando eu vou aplicando inversores de frequência, quando eu vou trabalhando em reativos, quando eu vou trabalhando em análise de bandeiras tarifárias para gerar pequenas usinas de geração solar, que é o que a gente está fazendo, para começar a ter um trabalho de neutralidade energética pouco a pouco, é quem norteia, por exemplo, a tarifa de água da população a qual nós estamos inseridos. As pessoas não entendem que é diretamente proporcional o custo que eu tenho de energia ao custo de bombeamento para chegar água nas casas das pessoas. Quando a gente tem anualmente as reuniões e as audiências públicas para nortear esses custos, normalmente o custo maior de uma empresa de saneamento, depois da folha, normalmente, quase toda empresa funciona dessa forma, é baseado justamente no custo de energia elétrica. Por quê? Tudo que a gente tem para chegar na casa das pessoas, e varia demais de estado para estado, mas são bombas. A gente trabalha com motores o tempo todo, conjuntos motobombas. Aqui na Paraíba, eu peguei um dado aqui, a gente tem 223 municípios, nem todos operados pela CAGEPA, mas a grande maioria. Nós temos 80,7% de água, já devidamente universalizados, e 36% de esgoto.
Aí, na Bahia, vocês têm 83% de água e, pasmem, 32% de esgoto. Salvador tem um total de 417 cidades. Vocês acham que o custo de energia da companhia de vocês, ela é maior ou menor do que o nosso? Ela precisa de gente para trabalhar e pensar lá? Precisa, e muito. Quando eu falo isso para vocês é porque a gente, durante o curso, muitas vezes não enxerga que a concessionária, muitas vezes de água, ela tem alguma relação com energia elétrica. E é um dos maiores celeiros de possibilidades para vocês trabalharem e colocarem em prática ações de eficiência energética, de gestão de energia. E eu vivencio dia a dia isso daqui. E aí, sendo mais objetivo, é vilã ou vítima a agricultura? Depende. Vai falar para o agricultor lá que está produzindo que o que ele está fazendo é vilão? Fala lá para ele isso, que ele vai ter que reduzir a produção dele e reduzir o custo dele, reduzir a margem de lucro dele, da família dele e das pessoas que norteiam, que estão envolvidas naquele meio ali, que ele vai ter que reduzir porque é vilão. Vocês entendem a responsabilidade da gente? Às vezes o óbvio não é óbvio. Os números por si só eles têm que ser interpretados. Tá? A gente tem que pensar numa malha de eficiência energética cada vez mais sustentável. A gente tem que pensar num bem anual, num balancete anual, que seja espelhável com os países da Europa. Por que na Europa a gente vê uma eficiência energética absurda em projetos de energia solar crescendo a cada ano, onde a gente tem um potencial solar maior do que eles? O que justifica isso? Por que o preço aqui é tão absurdo? Por que a gente não consegue desenvolver algo dessa forma? O que está faltando às nossas academias, às nossas empresas, para a gente conseguir fazer algo melhor se a gente tem, basicamente, estruturas melhores aqui, naturais, para poder fazer eficiência energética e fazer geração de energia alternativa com mais qualidade do que eles fazem na Europa, gente. Vocês entendem isso? Eu não sei se alguém teve a possibilidade de ir para o Ciência Sem Fronteiras aí, ou viajar, ou conhecer outro país, a realidade, mas é absurdo. Você compra lá na rua, no mercado, lá, kits, faz instalação acessível, enquanto aqui a gente tem que fazer um carnê da felicidade aqui, parcelado em 80, 100 vezes, para poder compensar a parcelazinha lá com o que você paga de energia, muitas vezes, tá? Esse custo ainda é muito absurdo. A gente tem gente lucrando muito com isso. E cada vez mais querendo lucrar. Vocês viram aí o ICMS querendo ser lançado em cima da geração de energia. A gente, enquanto estudante, infelizmente, a gente também é um ente político. A gente tem que entender, muitas vezes, que o que às vezes se faz de política é contrário ao que a gente aprende de técnica. Isso é complicado, isso é delicado, porque a gente vive um momento complicado político no país. Lados diferentes, lados extremos diferentes. Então, isso é uma outra discussão. A gente não pode fugir dela. A gente, enquanto profissional, a gente tem que encarar e entender que, tecnicamente, a gente está ali para ser solução. Vou pegar o dia de hoje, o dia emblemático de hoje, do engenheiro eletricista. A gente tem que ser luz para os problemas da sociedade. E não mais problema para a sociedade. Então, é importante que a gente possa pensar nesse universo. Vou dar uma pausa aqui, senão eu vou ficar falando. Daqui a pouco eu trago mais números, mais dados, e a gente debater outros questionamentos. Acho que Carla falou alguma coisa no bate-papo aqui, em relação ao custo. Eu vou deixar o mediador falar, ficar uma coisa mais bonita, até para o vídeo estar organizado. Obrigado, Vitor. Bom, gente, tem um questionamento aqui feito pela Carla, que diz o seguinte: Vitor, em relação ao custo é maior no tratamento ou no sistema de abastecimento? Teve outra questão aqui. O Francisco Alves pediu seu contato, tá? Depois você dá uma olhadinha aí, ele botou o contato dele. Eu vou colocar aqui para ele. Tá? E depois eu vou passar para a professora Daniela também para comentar. E também, se quiser comentar os questionamentos que os estudantes fizeram e também enfim, as observações feitas pelos palestrantes também, né? Obrigado, palestrantes. Valeu. Perfeito. E respondendo, acho, diretamente a Carla aí, você fala, o gasto é maior no tratamento de esgoto ou no sistema de abastecimento? Basicamente, o custo de unidades operacionais de água é incrivelmente maior do que esgoto, tá? Incrivelmente mesmo, porque basicamente a gente ainda não está alcançando as metas. A gente tem um trabalho pesado com algo que acho que a maioria de vocês deve conhecer, que é o marco do saneamento. Eu não sei se não sabem,
procure ler, é importantíssimo, tá? Que a gente tem metas a serem alcançadas de 99%. Eu falei um percentual ainda agora para vocês verem a dureza que a gente tem a chegar. A gente tem 99% a chegar de água e 90% de esgoto. Eu falei alguns números agora, alguns talvez se assustem e falem, como vocês vão fazer isso? É trabalho. É muito trabalho para que as concessionárias do país possam fazer aquilo que elas sabem fazer melhor, que é oferecer. E aí entra talvez até uma resposta indireta para o que se falou. Privatizar é melhor? Depende, qual o foco de uma privatização? Que a maioria de vocês talvez conheça, saiba, e se a gente for pesquisar até em Google mesmo, dentro do universo que vocês estão aí inseridos, privatizações são solução para problemas essenciais como água, energia, telefonia? A gente tem casos e casos, tá? São realidades distintas, porque a gente vive um momento que a gente tem que trabalhar conjunto. Esse conjunto a gente vivencia e olha as realidades de outras concessionárias que estão fazendo a mesma coisa que a gente e buscando a excelência. Enquanto concessionária, ninguém conseguiria oferecer um melhor preço do que aqueles que realmente já fazem. Isso não é puxando sardinha para o lado público, o lado da sociedade da economia mista enquanto concessão. Tá? A gente, na verdade, passa a enxergar com as realidades das cidades e estados que já foram privatizados, dos países que foram privatizados, estão voltando à realidade de concessão pública, porque empresa privada, meus amigos e prezados professores, eles querem lucro. E tem cidade que não lucra dentro de um processo de saneamento, dentro de um processo de concessão de esgotos. Por quê? Porque não tem manancial. Tem cidade que não tem subsistência hidráulica e ela depende literalmente de outra cidade que tem um manancial maior. Então ela vai se tornar sempre devedora desse processo, ela nunca vai gerar. Vocês entendem que é um universo de situações que tem que ser agrupados, e quanto mais situações atípicas e cidades, quando eu falo situações atípicas, eu falo de relevo, eu falo de vencer alturas manométricas diferenciadas, porque isso varia. Você pega um estado com um relevo, enfim, com a alternância tão grande como, por exemplo, Minas Gerais. A gente acha que em Salvador vocês nem sofrem tanto com isso, na Bahia. Vocês nem sofrem tanto. Aqui na Paraíba é muito padrão o nosso relevo, então a gente não tem situações tão atípicas, mas a gente tem poucos mananciais. Então são mananciais estratégicos. E para a concessão disso, para a iniciativa privada, o que o pessoal quer é o lucro, é maximizar lucro. E dentro do maximizar lucro, muita gente sai perdendo, principalmente aquela comunidade pequena, aquela cidade menor, que não vai ter condições de se sustentar dentro de um universo de universalizações. Isso é uma discussão ampla, gente, que eu digo a vocês. Não vale nem a pena trazer detalhes para cá, porque a gente, enquanto concessão, a gente discute muito. E sendo bem objetivo, Carla, sim, os sistemas de abastecimento de água são incrivelmente mais onerosos aí para o processo, porque as bombas maiores, os conjuntos de motobombas maiores, eles estão, muitas vezes, nas elevatórias de água bruta, que é as que fazem a captação lá nos rios, tá? E esses processos aí a gente tenta maximizar trabalhando com várias ideias aprendidas na academia para poder melhorar o consumo energético, níveis de tensões, inversões de frequência e várias possibilidades que a gente vai trabalhando aí dentro das possibilidades financeiras, que é outra coisa importante que a gente aprende a mensurar no curso, que são isso aqui, ó, dinheiro. Dinheiro não é infinito. Como eu falei no início lá para vocês, tudo na área que a gente faz é caro. Tudo é na casa dos milhões, é na casa dos 1.000, 100 mil, 200 mil, sempre são cifras onerosas. E essas cifras onerosas têm que ser bem avaliadas pelo gestor que está fazendo essas contas aí, pela pessoa que está analisando isso, para saber o que é o melhor potencial de investimento. Vou dar uma pausa para que todos possam falar também. Se deixar, eu falo um bocado, tá, gente? Passa a palavra para Daniel. Eu fui mordido pelo mesmo mosquito que mordeu Arismaldo. Roberta e Vitor, onde é que vocês estavam, que a gente não tinha encontrado vocês antes? Já quero contar com vocês para outros eventos, viu? Gostei demais. Eu queria comentar só um pouco essas últimas perguntas que o pessoal do grupo da eletrificação rural, eles fizeram, né? Só como justificativa aqui para alguns pontos que foram comentados.
A gente tentou um especialista que tivesse atuado, né, diretamente no programa Luz para Todos, mas a gente não conseguiu, né? Uns dependiam de autorização da empresa e foi um processo um pouco mais burocrático, enfim, a gente não conseguiu. Com relação ao que você comentou, Roberta, de ver, né, querer ver algo mais direcionado para a parte de renováveis, a gente vai ter um segundo momento desse de sessão técnica com mais 2 grupos, que vai acontecer na sexta-feira, nesse mesmo horário, né, de 5 às 7, então vocês também já estão convidados para participar, caso possam. E aí um dos temas vai ser exatamente esse, né, que é a parte de renováveis. E só comentando um pouco as perguntas que o segundo grupo fez, né, que foi com relação às dificuldades, né, que o sistema de distribuição eles têm, né, para atender, né, esses consumidores na área rural. É importante ratificar, né, que o programa Luz para Todos ele é específico para suprimento energético de consumidores em área rural. Então, ele não é um programa de incentivo à produção agrícola, né? Então, ele não é um programa que vai incentivar a aquisição de máquinas, a aquisição de bombas, ele não é um programa que vai facilitar a vida do produtor rural nesse sentido, vai facilitar na questão do suprimento energético. Então, o programa dá o direito, né, ao consumidor rural a receber a energia elétrica, né? Isso tem um limite de potência, isso tem as condições técnicas de fornecimento. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra, que a gente verifica, né, nessa questão da distribuição, é que se realiza a instalação na maneira convencional, né? Não tem uma diversidade técnica. Eu vi alguns projetos, como na Bahia, né, o pessoal tentou utilizar o sistema autônomo, né, com geração solar para suprir as residências, mas às vezes tem algum impacto na questão técnica, né? Porque como é um sistema autônomo, você precisa da bateria, precisa de um monte de equipamento que às vezes para a pessoa que está usando, né, não tem uma utilização assim tão flexível como o sistema convencional, né? Atender um consumidor que mora em uma área remota, né, com o sistema convencional, com a rede monofásica, com a rede trifásica, tem um custo muito alto, né? Então a gente verifica que um percentual ainda que não foi atendido, se eu não me engano, a quantidade de unidades consumidoras que estavam previstas no início do programa era de 11 milhões. Eu não sei se conseguiram atender, né, esse total, eu não peguei os dados mais atuais, mas enfim, o custo disso é alto, né? Então, obviamente, a distribuidora vai dizer lá, não, seu Zezinho, que só tem ele lá naquela área bem remota, para chegar um poste lá, uma rede monofásica, o custo disso é muito alto, então não compensa atender, ou então vai levando ali de banho-maria. Então, esses entraves a gente verifica na execução. Com relação à privatização da Eletrobras e o impacto disso no programa Luz para Todos, hoje, né, a Eletrobras, a função dela é gerir esse recurso, né, que vem para ser repassado para as concessionárias, né, de energia, para executar. A concessionária executa as instalações, né, de distribuição para atender essas áreas remotas, essas áreas rurais. E a Eletrobras hoje, ela gera esse recurso e fiscaliza, né? Fiscaliza a execução, tanto física quanto a execução financeira. Então, imagine isso sendo feito por uma empresa privada, né? Eu acredito que o governo ou iria criar um outro órgão, né? Ou iria repassar e teria que criar um órgão de fiscalização para poder fiscalizar quem fiscaliza, né? Então, assim, eu entendo que o impacto disso hoje seria total, né? Porque, com certeza, não iria, como a responsabilidade é do poder público, de gerir, de fiscalizar, ou isso seria passado para um outro órgão, né? Ou iriam ser criados outros órgãos para fiscalizar quem gere o recurso, né? Então, teria impacto, sim, na minha visão. É isso. Se alguém quiser complementar alguma coisa. Oi. Cadê o povo? Tá acanhado. Atenção, pessoal. O pessoal está jantando aí. Pessoal, por favor, acordem. Olha só, dentro do que a professora Daniela falou, justamente é importante lembrar daqueles filtros, que eu acho que eu tinha comentado com vocês, que eu estava lendo sobre,
Porque, por exemplo, o agricultor, muitas vezes, ele quer criar ele quer montar uma bombazinha pequena lá, com seus 3 CVs, para montar, sei lá, um sistema de irrigação, uma coisa simples. Isso aí era negado pela concessionária, pelo menos da Paraíba, que eu li aqui as normas técnicas que foram montadas para isso, eram um dos critérios. Então, eles eram bem criteriosos em relação a isso. É para entregar ponto de iluminação e 3 tomadinhas ali para você. E só, entendeu? Mas aí a concessionária que não é menina, né, nesse processo, que não é uma criança simples, desprovida de conhecimento, iniciante, ela estava fazendo o quê? Ela aproveitava-se desse processo de liberação de verba para poder criar e atender a demanda de seu João, que está ali naquele local mais distinto, e levava justamente a rede dela, a rede de média tensão até lugares mais próximos, para poder justamente angariar clientes potenciais que estavam nesse universo. É como eu falei para vocês, nada nesse mundo é dado de graça. Tá? Nenhuma concessionária privada gostaria de fazer isso. Então, a maioria das concessões que são feitas estaduais de forma privadas, elas têm essas iniciativas que elas maximizam o lucro, é normal. Vocês futuramente vão trabalhar em empresas e vão ser solicitados de paybacks, vão ser solicitados de análises financeiras para poder mostrar qual a viabilidade de levar a rede de média tensão ou a rede de baixa tensão até aquela casinha distante ali, aquela fazenda que a Arismaldo tem ali, distante no interior, lá em Alagoinha, ali, lá, enfim, naquele cantinho distante. Conheço um pouquinho da Bahia, só um pouquinho, tá? Mas a ideia é essa, gente, é para vocês entenderem que o mundo que vocês estão entrando, ele não se resume a cálculos, ele não se resume a estudar elétrons, ele não se resume a analisar fórmulas, ele não se resume a sofrer pagando química, porque faz parte do processo também, mas é vocês entenderem um pouco mais do mundo, tá? Ó, Fazenda da Arismaldo é em Serrinha, tá, gente? Já fica aí o convite para a turma toda, a primeira confraternização da turma, já oficialmente lançada aí, tá gravado, não tem erro, viu, gente? Tem que ser um negócio assim, vocês têm que ser objetivos, diretos com as coisas de vocês, entendeu? Eu não vi ninguém barganhando um estágio lá com Roberta, lá no Canadá, onde ela tá, com esse frio todo. Ohio é no Canadá, não é isso? Não, desculpa, é Estados Unidos, não é isso? É o Nordeste dos Estados Unidos. Pronto, não vi ninguém barganhando a possibilidade de um estágio. Gente, acordem para a vida. É importante demais, porque essas oportunidades passam. E daqui a pouco vocês estarão inseridos no mercado de trabalho. E vai depender de tudo que vocês fizerem de ético, de bonito e inteligente durante o período de curso de vocês, gente. Pensem nisso, pensem carinhosamente. Comendo cuscuz, inclusive, tá? Matando a gente de inveja do cuscuz. Eita. Valeu, gente. Muito obrigado. Grupo, né? Os 2 grupos, vocês queriam tecer algumas considerações? Alguém queria fazer mais algum comentário e tal? Não estou encerrando, não, tá? A gente ainda tem 17 minutos, mas é para poder para pontos, né? Das observações, o que é que vocês perceberam, tal. Fiquem à vontade, né? A ideia é a gente debater e trocar ideias mesmo. Eu vi que vocês têm um colega aí da sala de vocês que é da área de saneamento também. Cola nele, pega umas dicas com ele. Cadê? Ele mandou o e-mail dele aqui. Cola nele, esse cara vai dizer que está trabalhando, está ocupado. Francisco, tá aí, ó. Cola no Francisco, ele vai dizer que está ocupado, está trabalhando, que não faz outra coisa. Não, ele vai ter tempo para ajudar vocês, para somarem. Tá? Criem grupos de trabalho, de mãos dadas, vocês conseguirão passar pela pancada que é esses primeiros períodos. Vão ter disciplinas maravilhosas, como Introdução à Engenharia, que vocês vão realmente visualizar o que é o curso de fato, e mais para frente vão ter as pancadas, e muita gente vai chorar, vai querer desistir, não é à toa que um curso de engenharia muitas vezes se formam 2, 3, 4, uma turma pequena, mas façam a diferença, gente, façam a diferença. Quem sabe a turma de vocês não vai ser a turma diferente, que vai chegar junto lá, que vai estudar junto e vai apoiar um ao outro, porque é isso que falta muitas vezes também, tá, na realidade nossa enquanto engenheiros formados. A maioria quer abraçar o mundo e quer ficar rico da noite para o dia. Um exemplo claro disso são os médicos. A primeira coisa que um médico se forma e faz, o que é que vocês acham? Não sei se alguém tem médico na família, aí eu tenho algum amigo médico, formam cooperativas. Eles se juntam, eles formam escritórios, eles formam locais de atendimentos conjuntos. Você vê engenheiro fazendo isso? Poucos. Cada um quer montar o seu mundo. Então é importante que a gente possa entender que juntos a gente soma muito mais nesse processo. A começar de agora, do curso, das primeiras disciplinas,
entender o que é que esse contexto de energia renovável que tanto se fala. Quem sabe dessa turma não sai o desenvolvedor de uma ideia diferenciada, que tem uma geração diferenciada, que supra as necessidades de cristalino que a gente tem no mercado aí. Por que só depender dos chineses para isso? Porque vocês aí não podem desenvolver algo diferenciado. Vocês têm que ter essas metas e esses pensamentos. Acho que Rogério levantou a mão. Por favor, Rogério. Boa noite. Bom, eu queria parabenizar, né, a organização, os palestrantes, pela disponibilidade, né, de estar participando com a gente nesse momento tão importante, né, discutindo aí temas tão relevantes para todos, né, nós. Estou começando agora na área de engenharia, né, mas sou da geografia. Então, assim, a gente já vem em debate e eu sou da equipe do segundo tema, sobre a questão do acesso à eletricidade na zona rural. E, assim, é algo bem interessante porque a gente vê, né, como é que se é planejado essas questões, né? Vocês falando, né, refletindo sobre o que vocês estão colocando, eu estava aqui pensando o quanto é polêmico, né, esses tipos de projetos, que são projetos que envolvem a sociedade, né, diretamente, são projetos muito, muito importantes. E eu estava até relacionando com o projeto do Canal do Sertão, que é um projeto em Alagoas, né, divisa com a Bahia. Eu sou alagoana, né, sou de Almiro Gouveia, e pude acompanhar desde a minha graduação em geografia, foi lá no princípio da construção do Canal do Sertão, e o quanto quem faz, né, quem constrói os projetos, eles tentam, de alguma forma, envolver até um ponto que mostra para a sociedade que é algo, que o resultado vai ser algo esplêndido, maravilhoso, melhor possível, né? E, na verdade, tem muitas lacunas dentro desse processo, né, de execução e finalização. A Luz para Todos é um projeto muito importante, né, que realmente é necessário. E aí, fazendo a leitura de vários documentos, a gente vê que é uma conexão não só com o Brasil, mas com outros países também, é algo maior, né, de acesso à energia, e que eles constroem um projeto bonito, só que, infelizmente, no fim, acaba que não contemplando o que, de fato, eles colocam lá. Levaram a luz, ainda bem, não em todos os lugares ainda, mas a gente sabe que boa parte do Brasil, né, a gente vai ter esse acesso. Mas, assim, tem coisas que a gente precisa também observar, né? Que são essas questões de qual é o discurso, né? E aí, relacionando com o Canal do Sertão, eu me lembro que uma vez em um congresso, né, o palestrante estava falando, explicando, mostrando como era o projeto, e eu achei bem interessante também, claro. Porém, eu coloquei em xeque, né, em questão, a questão do próprio acesso à água, né? E aí a gente faz um paralelo com a questão do acesso à energia, essa energia. Tá certo, o canal tá lá, a água tá lá, mas quem é que de fato vai ter esse acesso? Porque o objetivo é levar a água para o sertanejo que está morrendo de fome e de sede. O objetivo mais ou menos é esse, né, do projeto. Mas de que forma isso vai acontecer? Simplesmente eles disseram, a gente não tem nenhum projeto, teria que fazer outros projetos. O morador que mora próximo teria que fazer projetos para poder levar, conseguir retirar essa água. Então, até que ponto, né, de fato, a gente vai conseguir atingir o objetivo que é proposto inicial, que é levar essa água. E aí eu fico pensando, fazendo essa ponte com a questão do Luz para Todos, né? Eles colocam lá várias premissas belíssimas, importantíssimas, né? Claro que com a eletricidade a gente consegue aí uma melhoria gigante na vida, né, das pessoas, né? É uma outra realidade. Mas será que é só isso, né? É só chegar lá e instalar, né, a energia? É a mesma coisa da questão do Canal do Sertão. Será que só é construir o canal e deixar lá? Cadê? Como é que as pessoas vão ter acesso? Acho que assim, tem um discurso gigante, né, histórico, em relação aos sertanejos, que é o acesso à água, né? Diz, no sertão não tem água, é seco, o povo morrendo de fome, né, os animais lá só a carcaça, onde, na verdade, a gente é riquíssimo em água, só que o nosso problema é justamente o acesso a essa água. Né? Até que ponto a gente tem políticas públicas de acesso. E como eu tenho
já trabalhei no IBGE, muito contato com o pessoal da zona rural, da cidade, enfim, envolvimento com cooperativas, com o pessoal do território da cidadania, enfim. Então, a gente acaba tendo muito contato, né, com essas pessoas. A gente vê o quanto a água é importante, quanto a iluminação é importante nesses locais, né? E o quanto essa sociedade ela necessita da presença, né, do Estado enquanto governo, de políticas públicas que façam com que essas pessoas tenham esse acesso, né? Não adianta a gente colocar lá um canal do sertão, por exemplo, e não dar essa assistência para que essas famílias consigam, de fato, ter acesso à água, que é um investimento, é um projeto, que muitos deles sabem nem ler e escrever, imagina construir um projeto, né? Então, assim, a gente tem que começar também a ver essas questões e tentar, de alguma forma, contribuir para que a gente consiga, aos poucos, mudar essa realidade. E aí vem o nosso papel enquanto universitários, né? Enquanto instituição, enquanto institutos federais, enquanto pesquisadores, né? Adentrar, ver essas comunidades com carinho, ver o que a gente pode contribuir com projetos, né, das instituições. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria colocar para a gente começar a refletir também em relação às nossas ações e o quanto é importante esses projetos e pensar também até que ponto isso, de fato, está, né, sendo executado e está beneficiando, né? E o que a gente poderia muito mais fazer aí para melhorar essas realidades que a gente vai ter. E essa da questão da agricultura, né, que foi colocada se é vilão ou não é assim, uma questão mesmo de Estado, né? A gente sabe que o Brasil é um país que vive, né, a sua economia é voltada para o agronegócio, né? Então, assim, a gente sabe que é um país do latifundiário, né, do grande proprietário de terra, onde a economia vai estar relacionada, quando a gente ouve falar sobre a questão da economia do Brasil, a gente fala o quê? Do preço da soja, do milho, enfim, né? E foi colocado pelo colega na apresentação essa questão do uso da água, né? E da energia, que é um dos que mais consomem. E aí nossa preocupação, enquanto sociedade que está lá no cantinho, não é a questão do pequeno agricultor, né? Do agricultor familiar. É aquele que alimenta a nossa casa, né? A gente sabe que a boa parte da alimentação que chega na nossa casa, a gente compra do pequeno agricultor, que vai à feira, né? No mercado pequeno, o que é muito importante. Mas a gente precisa também ter um olhar para isso. A gente tem algumas políticas públicas voltadas, mas não é tão eficazes como poderia ser. E, infelizmente, o Brasil ainda é um país que não fez reforma agrária, está longe de acontecer isso. Mas, assim, a gente precisa também ter um olhar diferenciado e tentar aí, manter, para que a gente consiga manter nosso alimento, né, dando esse suporte aos pequenos agricultores familiares, que são tão importantes. Então, assim, não é vilão, né, mas essa questão a gente precisa refletir, né? Quem tem condições, né? E a gente sabe que o Brasil, enquanto Estado, tem investido muito no agronegócio, né, dos grandes propriedades de terra, e onde é que fica os demais, né? Então, são questões que eu estou colocando só para a gente pensar um pouco sobre isso. Falei muito, né? Eu estou igual o Arisvaldo, né? Valeu, gente. Obrigado, Rogéria. Gente. Bom, eu acho que já estamos chegando no horário, tá? A gente já pode, eu creio, que encerrar nossa sessão técnica, tá? Eu deixo aberto aí, antes de formalmente encerrar, né? Se vocês fazer um comentário breve, né? Para a gente não avançar além do tempo limite também, até porque a programação continua, então a gente precisa beber uma aguinha, né? Comer cuscuz de verdade, talvez, e de repente seguir para os próximos momentos, tá? É isso. Roberta, Vitor, Daniele, Felipe, quiserem? O nosso horário já está em cima, eu vou ser bem breve. Agradeço muito a participação dos dois, nossos convidados, por ter passado tanto conhecimento. Nem cabelo eu tenho, mas quando falo em cuscuz aqui, me arrupiei todo. E outra coisa, vou seguir o conselho de Vitor. Vou colar com o Roberto aí para pegar um estágio lá nos Estados Unidos. Brincadeira. Quem não chora, Deus não ouve. Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, só para encerrar. A gente não pode falar palavrão, não é, Dani? Eu não vou falar, não. O sistema interligado, o sistema brasileiro é um sistema com F bem grande. Ele é maravilhoso, ele é cheio de problemas, mas ele é forte. Eu trabalho hoje com o sistema aqui do Texas, e aqui ventou errado,
acabou a energia. Então, a gente tem que ter em mente que o Brasil é um país massa, gente. Que a gente está no melhor país do mundo para viver. A gente tá, eu ainda estou, e meu coração é brasileiro, né? Então, é isso que eu quero que vocês vejam, que a engenharia ela abre portas em qualquer lugar do mundo. Então, não desistam, termine o curso de vocês. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, tem coisa pior que cálculo ainda aí na frente, pode ter certeza. Eletromag está aí, mas não desista. Viu? Eu espero encontrar vocês aí nos congressos, nas empresas da vida. Foi um prazer conhecê-los, viu? Rogéria, parabéns por ter botado tua cara no sol, mulher. O povo é tímido. Foi um prazer, pessoal. Um abraço. Guarda um cuscuz para mim. Olha só, ela deve estar morrendo de saudade de cuscuz lá nos Estados Unidos, meu Deus do céu. Gente, eu só queria também externar o meu agradecimento imensamente, tá, a cada um dos participantes que dedicaram o seu tempo e atenção a estar aqui até agora, nos ouvindo, trocando essa ideia. Gostaria de ser realmente um papo mais amplo, mas a gente vai ter outros momentos, vocês já estão começando. Foi uma ideia pontual, a gente trouxe alguns dados, alguns números para vocês. Quem tiver a curiosidade de vir aqui na Paraíba algum dia desse, qualquer dia, pode pegar o meu contato. A professora Bruna, ela tem o meu contato particular, a professora Daniela tem o meu contato particular. Vocês têm meu e-mail, eu coloquei aí, tá? Fica à disposição. Essa ponte é muito saudável, tá? É importante que exista essa ponte, academia, empresas, mercado privado, mercado público, para vocês entenderem como é que funciona os futuros potenciais locais de trabalho de vocês. É importante demais vocês terem uma meta. Apesar de estarem no primeiro período, vocês têm que saber aonde vocês querem chegar, aonde vocês sonham, qual o tamanho do sonho de vocês. Lembrem que a gente vive num mundo interconectado, então não deixem de estudar inglês, não deixem de estudar programação. Triste do engenheiro que não sabe programação hoje em dia e acha que programação é besteira. Tudo envolve programação. É uma outra linguagem igual ao inglês. Então estudem, se dediquem a isso. Não é brincadeira. Vocês mais na frente vão se especializar em áreas. Eu me especializei em automação e eu só vejo programação o tempo todo. Quem falou aí, eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho amigo vivendo muito bem nos Estados Unidos, trabalhando no Netflix, tem um trabalhando no New York Times, trabalhando em empresas grandes, e são engenheiros eletricistas, mas que têm uma bagagem extremamente boa em programação, atuam na área de programação. Para vocês entenderem e ver que eles gostam muito do engenheiro eletricista pela facilidade que a gente tem de enxergar padrões, números. Então o mercado está aí, sedento por gente capacitada. Façam a parte de vocês. Mas façam bem feito, tá bom? Igual o baiano faz. Faça arrochado, bem feito, um negócio decente, tá? E eu digo a vocês com toda a sinceridade do mundo, tá? A gente tá aqui para somar e fazer por onde a nossa passagem nessa etapa rápida que chama-se vida valer a pena. Façam por onde valer a pena os momentos que vocês passarem pelo curso de vocês. Um abraço grande e até um outro momento. Eu queria agradecer, né, a participação de Roberta e Vitor, dizer que todo o meu esforço de estimular essa turma para continuar no curso foi por água abaixo quando você falou em Eletromag, viu? Inclusive o professor está aqui, estou brincando, viu, minha gente? Eu acho que Vitor só confirmou aquilo que a gente conversou em sala enquanto eu estive com vocês, né? Acho que Felipe vai continuar falando disso também. Dizer que estou com saudade de vocês. Mas acho que Vitor reforçou aí aquilo que a gente conversa, do inglês, da programação, das oportunidades que a gente tem que abraçar, né? Que o profissional de hoje ele precisa ser multifacetado, ele precisa abrir várias frentes, né? E é isso que a gente conversou. Então, eu espero que a gente tenha contribuído, né, nesse primeiro momento. Na sexta-feira tem mais, que a gente vai conversar sobre outros temas. Agradeço aí a Márcio por ter conduzido, né, a atividade hoje, ao professor Felipe também por estar seguindo aí com a disciplina de Introdução à Engenharia Elétrica. E é isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigado mais uma vez a todos que participaram, colaboraram bastante aí com o evento de hoje, tá? E segue a programação. Nos vemos novamente de vocês na sexta-feira, tá? E espero vê-los também nos outros momentos do evento, tá bom? Um abraço, gente. Uma ótima noite para vocês. Valeu!